Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido, compartilhado com os amigos outros vídeos e, acima de tudo, tenha tirado boas experiências nos outros vídeos. Antes de nós apresentar o nosso convidado de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você que sente muita dificuldade, o pessoal cancela muito, venha para Rápido Car, abaixa o aplicativo, vai lá no Play Store, coloca Rápido Car Passageiro, fez download, você coloca lá a área de embarque, área de desembarque, vai aparecer o valor, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular. Patrick, o que é a Macro? A Macro é uma empresa semelhante ao seguro, faz a proteção veicular dos seus associados. Cobre aí contra furto, roubo. Então, assim, é bem completa. E o diferencial é no atendimento. Super rápido, também tem o seguro passageiro e também a carta verde. Para você que viajar ao Paraguai ou viaja na região da Argentina. Vamos deixar aqui embaixo o contato da Priscila para quem quiser estar entrando em contato com eles. Vou deixar o endereço aqui também, beleza? E vamos agradecer também ao JC Lavacar. Para quem não conhece, é o Juliano Cielo. E o motorista que deixa o nosso carro, ó, brilhando. É isso aí, eu vou deixar aqui o contato dele, o endereço. Às vezes aí também você trabalha à noite e quer lavar o carro de manhã ou à tarde, vou deixar o contato dele. Vocês podem estar pedindo para ele buscar também, ele busca na casa de vocês o carro e depois leva também. Beleza? Tamo junto! E bora lá pegar mais uma experiência hoje, um bate-papo com alguém diferente. Hoje esse não é motorista de aplicativo, ele é psicólogo, nutricionista, está concluindo medicina, é também pastor especializado em fitoterapia aplicada e nutrição clínica, naturopatia e medicina integrativa. Currículo aí bem carregado, tem muitas histórias, muitas experiências, porque hoje nós vamos abordar um tema especial, a depressão e o suicídio. Para isso convidamos aí o nosso doutor Fernando Salto. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrick. Obrigado aí pelo convite. Hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre esse tema que é um tema difícil até de falar, não é um tema agradável nem para mim, para falar sobre isso, né? Imagina a hora que você é acostumado, né? Mas falar para você, acostumar com depressão, com casos de suicídio, a gente nunca acostuma, viu, Patrick? É uma coisa que é um assunto, um tema assim pesado, mas necessário, né? E é uma doença como outra qualquer, com implicações um pouco mais sérias na vida, né? Que pode levar, como você falou, ao suicídio. Então, nós queremos apresentar esse tema um pouquinho para os nossos amigos aí que acompanham o seu programa, né? Para que a pessoa aprenda a se cuidar melhor, se prevenir, né? E também evitar que a doença se agrave ou ajudar um amigo, ajudar um membro da família, alguém que você conheça que está passando por essa dificuldade, né? Poxa, esse é muito interessante. Então, como ele já falou mesmo, ele vai trazer um pouco as histórias, experiência e vai passar algumas dicas de como você ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade para, às vezes é um parente seu, um amigo, ou talvez uma pessoa distante, né? Para nós que trabalhamos aí como motorista de aplicativo, assim como também tem taxista, assim como também tem o pessoal do turismo, ou também as outras pessoas que tá no dia a dia, comerciante, empresário, no dia a dia lidando com as pessoas. Nós sabemos que é uma dificuldade muito grande, é uma pressão psicológica muito grande. O Dr. Fernando vai abordar um pouco sobre esse tema com nós. É isso aí. Então, Patrick, hoje em dia, né, nós temos aí dados da Organização Mundial de Saúde mostrando que são mais de 322 milhões de pessoas no mundo padecendo com a depressão, né? Até 2030, ela vai se tornar a doença mais incapacitante da história da humanidade, né? Uau! E vem crescendo de maneira assustadora os índices aí. Eu acho interessante, desculpe te interromper, doutor. No passado, quando eu morava em Santa Catarina, tinha um doutor chamado Dr. Daniel Boarim. Uhum. Ele falava sobre isso, que em 2030, mais de 50% da população é para ter depressão. Esse daí, o que há 5 anos atrás, eu falava, tá doido? Né? Que vai ter um pensamento desse? Não existe. E hoje em dia nós estamos o quê? Presenciando isso, né? Exatamente. Os índices vêm crescendo cada vez mais, né?
Então, e o suicídio, que é o estágio final da depressão, claro que o suicídio não é a única causa, não é a depressão. Tem várias causas, né? Mas a causa mais comum é a depressão. Então, só o caso de suicídio são 800 mil mortes, são as estimativas, né? Todos os anos ao redor do mundo, né? Então, são números assim que assustam e são números que preocupam bastante, né? Imagina, é muita gente, muita gente. Demais. E é o que eu falei, às vezes a gente vê essas estatísticas. Isso daí é você comentou da OMS, né? Da OMS, são dados da Organização Mundial da Saúde, né? Nossa. E no Brasil, só no Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Por que será? As pessoas são mais ansiosas aqui, né? Então, os estudos vêm mostrando isso. E um dos líderes também nos casos de depressão é o nosso país, né? Entre os países das Américas aí, o Brasil é o segundo país com maior número de casos de depressão, 5,8% da população, né? Isso é um dado de 2019. Esses dados já aumentaram, nós sabemos, após a pandemia. A ansiedade, a depressão cresceu mais ainda, né? Com a pandemia da Covid-19, né? E a pandemia foi em 2020, né? Que começou. Sim, o auge dela, né? O auge dela, 2020, né? E esses dados, então, vinham mostrando que em 2019, 5,8% da população brasileira. Nos Estados Unidos, 5,9%, né? Então, nós estamos um pouquinho atrás dos Estados Unidos. Estávamos. Hoje, eu não sei como que está, porque não parei para olhar dados assim mais recentes, né? Procurar por dados mais recentes. Então, nós ocupamos aí o primeiro lugar em prevalência de casos de ansiedade. A ansiedade é a antecipação do futuro aí. Então, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto país mais depressivo do mundo. Isso, dados de 2019, né? Nessa época aí, qual que é o que está em primeiro lugar aí? Olha, eu não parei aqui para fazer a listinha dos países, né? Mas normalmente é Estados Unidos em primeiro lugar, né? E depois vinham outros países aí da Europa e, por fim, o Brasil, né? Quinto lugar. Então, são números que realmente preocupam bastante, né? E assustam muito a gente. E a gente está falando aqui, eu conheço casos de suicídio, vários, acredito que você também deva conhecer. E eu acredito que todos aqueles que estão nos acompanhando aqui têm alguém na família ou conhece alguém que é depressivo ou que já foi ao suicídio, né? Então, é um assunto que é desconfortável, às vezes, para amigos falarem, para membros da família falar. A família, às vezes, não quer entrar nesse assunto, mas é um assunto necessário, né? E você falando isso, até foi feito o convite a você por causa disso. Muitas pessoas nos procuram, Patrick, já que o intuito do podcast Papo da Fronteira é para ajudar as pessoas, por que você não leva alguém para falar sobre a depressão, sobre o suicídio? Porque muitas pessoas, eles não sabem o que é. Às vezes eles confundem a depressão com a tristeza. Então, tipo assim, às vezes fica meio difícil, o pessoal confunde, o pessoal não sabe diferenciar essa questão, né? Então, assim, até tive amigo já que acabou se suicidando. Ele era motorista de aplicativo. Recentemente teve um outro também que quase se suicidou, graças ao bom Deus. Não aconteceu. Alguém conseguiu auxiliar ele, salvar ele antes de cometer o ato. Então, assim, a gente fica muito preocupado. Então, a pedido dos nossos inscritos, né, os nossos amigos sempre estão ouvindo, tá nos assistindo, eles falaram assim, leva alguém capacitado nessa área para explicar para a gente um pouco sobre a depressão. Então, assim, aqui agora é você que comanda, hein, tá? Eu vou só ouvir você, não vou falar quase nada. Então, a tristeza é uma coisa muito comum, né, Patrick? A tristeza, ela é diferente mesmo da depressão. Tem um momento triste na vida, todo mundo tem. Então, a pessoa ficou triste alguns dias, né? Uma semana. Aí você tem que ver o que está acontecendo, né? Então, isso aí é algo, assim, comum. Agora, muitas vezes, até a timidez da pessoa é confundida com depressão. Uau! E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, sempre fazer as perguntinhas, né? O que é normal dele? O que é normal naquela pessoa? Tem pessoa que ela é mais calada, né? Ela é mais tímida mesmo, é o jeito dela, sempre foi assim. Então, isso daí a gente não pode confundir, né? Agora, aquela pessoa que
você olha o contexto dela tá o mesmo. Você sabe que o comportamento dela tá diferente. E então tem alguma coisa que justifique aquele comportamento? Aconteceu algum problema? Terminou com a namorada, brigou com a mulher, sei lá, tá com problema com o filho, né? Então, aconteceu alguma coisa diferente, aí sim você pode entender que às vezes é uma fase que ele está passando, um problema de família, algum problema ali temporário, né? Mas aquele problema que ele está persistindo por mais tempo, né? Está se agravando, não é o normal daquela pessoa. Então, a gente tem que ficar mais atento, mais ligado com isso, né? Então, de fato, tem pessoas, como eu falei, da timidez, que de tanto alguém falar para ele, olha, procura um psicólogo, procura um médico, procura um psiquiatra. De tanto alguém falar para ele, às vezes ele vai desenvolver essas características da depressão, de tanto que falam para ele que ele está depressivo. E às vezes ele não está, às vezes é o jeito dele, ele é calado, ele é sério, é quieto, tímido, né? E às vezes desde criança é assim, é a natureza dele. Então a gente não pode confundir com isso, né? Saber discernir o que é uma coisa, o que você falou, né? Por que ele está daquela forma? Exato. O que levou a se tornar daquela forma? Uhum. Então, isso daí são sentimentos, né? Que acompanham os eventos desagradáveis da vida, mas são temporários. São coisas que passam, né? Tem uma coisa que você foi fazer não deu certo, um problema na família, um dia se desentendeu com a esposa, ou com o pai, com a mãe. Então, essa tristeza comum do dia a dia que todos nós passamos, às vezes ela acontece e vai acabar, vai passar, né? Sim, mas é aquela questão, isso pode canalizar para uma depressão? Sim, sem dúvida. Pode. Normalmente, Patrick, a depressão ela permanece um longo tempo, né? Então, os sentimentos da pessoa de tristeza, de estar no fundo do poço, esse sentimento ele vai persistindo e ele é acompanhado por outros, né, sinais, como ansiedade, raiva. A pessoa vai ficando muito mal-humorada, responde de maneira agressiva, ficando muito irritado, né? Sentimento de culpa, sentimento de falta de esperança, entendeu? A vida vai perdendo o colorido, vai perdendo o sentido. Aquilo que a pessoa gostava de fazer, onde ela gostava de ir, ela já não vai perdendo a vontade de ir. Gostava de conversar, já não quer mais conversar. Gostava de um passeio, já não quer ir mais, né? Então, além disso, a depressão ela pode ser debilitante também. A pessoa vai perdendo energia. Não tem mais vontade de fazer nada, não tem vontade de sair da cama, não tem energia para trabalhar, não tem disposição. E só tem pessoas que querem ficar isoladas, deitadas, querem dormir. São sintomas mais comuns, né? Mas os sintomas da depressão, eles variam bastante também. Tem muitos casos em que a pessoa, ela não manifesta nenhum sintoma. Você olha, tá aparentemente tudo normal, né? Por isso que é difícil, às vezes, o diagnóstico da depressão. Porque em cada pessoa, ela se manifesta de uma forma diferente, né? Correto. Então, a gente precisa ter esses cuidados aí também. Por isso que tem casos de pessoas que vão ao suicídio e ninguém esperava. Ninguém imaginava que ela estava passando por um problema, né? Que nem no caso, esse motorista que se suicidou, a gente olhava ele sempre feliz. Mas chegou um tempo da vida dele assim, tipo, uma semana antes, 2 semanas antes, ele começou a ficar um pouco meio triste, assim, meio abatido, né? A gente falava, será que ele tá cansado? Que ele trabalhava direto, com muita frequência, né? Uhum. Ele tinha muito passageiro para atender, então ele trabalhava com muita frequência. E a gente falou assim, deve ser que ele tá cansado. Mas, tipo assim, nunca imaginou que ele estava passando por esse estado de depressão. Nós não imaginávamos que estava passando por essas dificuldades. E a gente foi tentar auxiliar, assim, perguntar o que estava acontecendo, o que a gente poderia fazer, mas ele sempre muito fechado, sempre muito retraído. Então, a gente não conseguia ter acesso. É por isso que fala, pessoal, se vocês estão passando por dificuldade, procure um especialista, não é feio. É que nem... vamos citar um outro exemplo aqui agora.
Novembro azul, né? Vamos entrar no mês de novembro. Novembro é época de fazer o exame de próstata. Poxa, o homem... Não, isso vai tirar minha masculinidade, eu não vou ser homem. Não é assim, tem que fazer, você tem que cuidar da tua saúde. Sim. Então, assim, muitos têm certo preconceito, mas não pode ter esse preconceito. Porque... E nem sempre o exame de próstata vai ser o dedo, né? Isso aí que é o preconceito de muitos homens. Né? Muitas vezes é o exame de sangue, é uma avaliação médica, são vários outros exames e não necessariamente o exame de toque, né? Sim, então, isso que eu acho interessante. Tem uns que falam assim, olha, eu faço mesmo, isso não me deixa mais homem ou menos homem, eu continuo sendo eu mesmo, igual. Então, assim eu faço a comparação com a depressão. Bom, se você está precisando, procure um especialista. Chega e conversa com alguém que está próximo a você, que pode te auxiliar. Hoje em dia, o que eu até falei no episódio retrasado, com outro motorista, ele falando um pouquinho sobre se o pessoal precisar, pode procurar alguém próximo. Às vezes o pessoal fica meio, por ser próximo, a pessoa fica com receio. Como é que a pessoa vai me ver com outros olhos, isso e aquilo, você é um estrovo, você é um peso morto na vida das pessoas. Não necessariamente, entendeu? Porque existe aquele momento que a gente vai dar o auxílio, os que estão próximo, ou o médico mesmo, que vai dar um auxílio, né? Sem dúvida. Então, o profissional de saúde, ele ajuda a gente, às vezes, a descobrir aquilo que a gente não percebeu na gente mesmo, né? Então, conforme você vai passando por avaliação, você vai sendo ali questionado e avaliado, você vai descobrir o que você mesmo não percebia na sua vida, né? E por isso que é bastante importante mesmo. A gente vinha falando da tristeza, né? A tristeza é a resposta universal comum. A depressão já é uma doença, né? Ela vai causar alteração de memória, né? A pessoa vai ficando com a memória ruim. O pensamento e as alterações de humor vão tendo dificuldades também para pensar, para organizar as ideias, né? O estado de humor muda, fica muito irritadiça muitas vezes, né? E são sintomas mais comuns que eu estou relatando e tem casos que não têm sintomas, né? São mais raros, mas existem também. Além das mudanças físicas e do comportamento. Afeta a maneira da pessoa de pensar, de sentir, de comer, de dirigir, né? Também, de dormir. Uau. Não, isso é dormir sim, mas... Dirigir também. Por quê? Porque a pessoa que está deprimida, muitas vezes ela vai dirigir de forma agressiva no trânsito. Irritada, né? Alguém dá uma fechadinha nela, né? Às vezes sem querer acontece. Porque no trânsito a gente precisa lembrar, Patrick, que é um monte de gente que está ali, né? De cabeças diferentes e não tem um profissional que ele faz bem o trabalho dele e tem outro que vai ter dificuldade, que nem todo mundo que está na estrada dirigindo tem a capacidade do Uber, né? Às vezes que o Uber, para ser Uber, normalmente ele gosta de dirigir. Tem que gostar. Tem que gostar e fazer um trabalho bem feito, né? Dirige bem, é a tendência. Nem todo mundo tem a habilidade do Uber e está dirigindo também. E ele vai passar por você. Às vezes ele também não está num bom dia dele, né? Pode acontecer isso também. Então, às vezes uma fechada, às vezes um descuido mesmo, sem intenção. Isso é comum. É comum acontecer, né? E aí você já fica alterado, fica nervoso. Pode causar um acidente, né? Então, é o que a gente fala, né? O carro é uma ferramenta de trabalho ou de necessidade do dia a dia, ou pode ser uma arma, né? Depende da mão de quem... Depende de quem está ali... Quem está dirigindo, né? Pois isso é interessante. Atropelar alguém, bater em alguém. E a depressão pode agravar esse quadro. Por quê? Porque a pessoa deprimida, ela não está pensando de forma normal. E também ela está... Como assim? Às vezes ela pode estar com um pensamento lentificado, o raciocínio lento. Doutor, vamos lá, explica melhor, que a gente não entende essa tua área. Explica melhor, como assim? Às vezes a depressão, Patrick, ela deixa a pessoa mais esgotada fisicamente e mentalmente. Geralmente a depressão ela está quase sempre associada também a quadros de ansiedade. Consome muita energia. A pessoa muito ansiosa, ela se cansa mais rápido. Por quê? Porque ela gasta toda a energia de um dia, de 2 dias, ela gasta 1 hora, 2 horas, né? Eita. Ela vai se consumindo. Então... isso perde vitaminas, perde minerais, complexo B, né? E essa pessoa, o raciocínio dela, ela já não dorme bem à noite. Muitos quadros, né, de pessoas que não dormem bem à noite.
E aí de dia também deita para dormir, cochila um pouco, mas não dorme. E o sono do dia não é igual ao sono da noite. Aí a memória não fica boa, a mente não tá boa, o raciocínio não tá normal. Então essa pessoa vai dirigir com dificuldade, ela vai também externar no comportamento dela ali na direção, às vezes as raivas, as frustrações que ela está carregando, os problemas dela, vão se refletir no trabalho, naquilo que ela está fazendo, né? Ah, sim. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Por isso que é perigoso. E às vezes está medicada. Então, o medicamento também pode interferir na forma da pessoa dirigir, né? Os reflexos ficam diminuídos, tudo isso aí é uma série de coisas, né? Que está envolvido. Ah, mas agora aquela perguntinha de lei. Trabalhar à noite e trabalhar de dia, auxilia para depressão ou não? Olha, a noite é muito pior, né? Porque a noite é feita para dormir, de fato. O que acontece? No final da tarde, os nossos hormônios vão baixando. Vai diminuindo, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse. Vai diminuindo os nossos hormônios e a frequência cardíaca vai diminuindo. O corpo vai entrando em stand-by, né? Vai desligando aos poucos. Para quê? Pro sono. Por isso que vai chegar no final da tarde, vai dando aquela molezinha, né? Canseira. Começa a bocejar, né? Abrir a boca de sono aí, começa a ficar com o corpo mais molinho. Por quê? O corpo tá pedindo repouso, cama. E aí a pessoa vai trabalhar. Vai trabalhar, o que o cérebro precisa? E já vai pedir energia. O que precisa? O que é energia? Carboidrato, açúcar. Então, dispara a sensação de fome. Você não vai colocar para dormir, ele diz, então me dá comida. Aí você vai comer. Vai comer, às vezes, sem estar com fome. Ao passo que, se fosse dormir, passaria a sensação de fome. Porque não é fome, é necessidade de manter-se acordado. Aí come, começa a engordar, ganhar peso, comendo fora de hora, comendo tarde da noite, má digestão. Olha quanta coisa vai se somando, né? Vai tendo problema com má digestão, com obesidade. Atrás da obesidade vem os problemas cardiovasculares. Vem o risco do câncer, né? O cortisol alto também, que é o hormônio do estresse. Aí não dorme à noite. Chega em casa de manhã, vai dormir. Aí de manhã, às vezes o celular toca, o vizinho chama, o cachorro late, né? Alguém está comemorando alguma coisa, solta uma bomba. Estoura ali uns rojões. Então, mas olha quanto que muda a dinâmica de vida, né? A criança, seu filho quer brincar, sua mulher quer atenção. Então, você não vai dormir direito de dia. E o corpo, né, a melatonina é produzida à noite. Das 8, 9, 10 horas da noite, a melatonina é um neurotransmissor, neurohormônio, que induz o sono e que precisa ser produzida à noite. Aí você vai dormir de dia, mas não é um sono profundo. Não é um sono de qualidade, não é o sono REM, né? É um cochilo apenas. É um cochilo. Então, o que vai começar a acontecer? Níveis de cortisol mais alto, que é um hormônio do estresse. Consequentemente, abaixa a imunidade. O cortisol vai baixar a imunidade. Com a imunidade baixa, você fica predisposto a qualquer tipo de doença, infecções, né? Das mais diversas, né? E também você vai predispor problemas cardíacos. O coração sofre muito também. 5 anos, uma pessoa que dorme mal, durante 5 anos, ela pode desenvolver um problema cardíaco. Uau. Só pela falta do sono de qualidade. Pode aumentar o colesterol. É uma série de coisas. A memória não vai ficar boa, né? Tem algumas pessoas que se adaptam um pouco melhor. Vivem uma vida um pouco melhor do que outras. Mas tem outras que ou mudam o horário de trabalho e vão dormir mais cedo, com qualidade, ou ela vai ficar doente em pouco tempo. É aquela coisa, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Poxa, cedo ou tarde, não vai ter jeito. Triste realidade, né? Eu acho isso interessante porque eu trabalhava antes à noite. Você conhece minha história, sabe? Que antes eu trabalhava à noite. Agora eu já não trabalho tanto à noite quanto eu trabalhava antigamente. Eu rodava das 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do outro dia. Então, assim, eu mudei agora completamente o meu estilo de vida. A forma de trabalhar. Isso, querendo ou não, ajuda muito. O que você falou é a realidade. Às vezes, de dia, você estava esperando um passageiro te mandar mensagem. Você ia dormir, chegava em casa às 6 horas da manhã, 7, 8, 9 horas da manhã. Você descansava, o telefone tocava. Eu até utilizava um mecanismo do meu telefone de colocar o toque para
quando mandar mensagem, o contato, tipo assim, você mandou mensagem para mim, particular, vai dar um toque. Quando mandou mensagem no grupo, já é outro toque. Então, para mim saber diferenciar isso, no sono eu conseguia, pô, esse toque é diferente. Eu acordava assustado. Resumo, você não estava dormindo. Não, descansava. Aí depois trabalha que nem um zumbi, não dá um bom atendimento ao passageiro. Então, assim, tem pessoas que eu admiro, que chegou de manhã, ele desliga o telefone. Eu já vi motorista fazer isso. Desligar o telefone e fala, não vou trabalhar, agora vou descansar. Isso. Realmente. Mas isso é o quê? São poucos. Porque, querendo ou não, nós que trabalhamos muito com turista, então, assim, a hora que ele liga, ele não vai esperar, a partir daí tá dormindo, vou esperar ele para depois eu fazer o passeio. Não. Se você não consegue atender ele na hora ali, ele vai para outro. E assim é. Então, depois que eu mudei o meu estilo de vida, eu vi muitas coisas melhorando na minha vida. Até a forma de pensar muda. Então, a pessoa que não dorme bem, ela fica mais chorona, ela fica mais irritada, a maneira dela pensar não é normal. Ela não pensa de uma maneira normal. Quando ela dorme bem, relaxa, descansa, ela vai falar, nossa, eu estava agindo de uma forma muito diferente, pensando de uma forma muito diferente, as coisas pareciam muito difíceis, muito complicadas. Então, o sono, ele tanto desencadeia a depressão, a falta de sono, de qualidade, quanto ele ajuda a recuperar da depressão. Então, uma das primeiras coisas que a gente trabalha para uma pessoa se recuperar da depressão é dormir com qualidade. Dormir bem, né? E já existem casos também que a pessoa deprimida, ela se refugia no sono, ela dorme excessivamente. Outro extremo, né? Outro extremo. Então, dormir demais é um problema. É uma fuga, é como se o corpo estivesse pedindo a morte, né? Uau. E dormir pouco é outro problema. Então, hipersonia, que é sono excessivo, ou hipossonia, que é a falta de sono também. Os dois são problema. Entendeu? Na verdade, antigamente, as pessoas falavam muito, esse daí vive só dormindo, depressiva aí, só quer dormir, dormir, dormir. Esse era o pronunciado antigamente que a gente utilizava, né? A pessoa... claro que um adolescente, por exemplo, e as horas de sono, 8 horas de sono por dia, né? Tem pessoas que têm necessidade de mais tempo de horas de sono. 10 horas, 11 horas às vezes. Aí eu preciso de 12, mas durmo só 6. Então, aí varia de pessoa para pessoa também, né? Mas, normalmente, 8, 10 horas, né? No máximo 11, aí já é o suficiente para a maioria das pessoas. Agora, tem pessoas que com 6 horas de sono, ela tá bem, ela tá descansada, a cama já parece que tem espinho, tem que levantar, né? O meu caso, 4 horas, 5 horas, 6 horas de sono, para mim já não aguento mais a cama, né? Então, tem que levantar. Agora, tem pessoas que, se 5, 6 horas, ele tá mal, ele tá cansado, ele tá sonolento, né? Eu acho que é tudo questão de adaptação, né? Adaptação também. Porque, assim, antigamente eu trabalhava... E o horário que vai dormir, né? Se você vai dormir, Patrick, antes da meia-noite, os estudos mostram que a qualidade do sono, ela equivale, né? A como se você tivesse dormido a noite toda, já se eu dormir bem antes da meia-noite. Então, 9 horas, 9h30 da noite, né? Quem dorme cedo. Agora, a pessoa que dorme depois da meia-noite diz que equivale a metade do tempo dormido. Então, já perdeu aquele melhor disparo da melatonina, que vai induzir o sono, e tem que ser na escuridão total, nada de luz dentro do quarto, LED, nada disso, né? Cortinas fechadas. Nada de abajur, entendeu? Aí você produz melatonina. Perfeito. E aí tem a ver com o intestino, a produção da melatonina, e uma série de outras coisas, né? Como é que pode? Um pequeno detalhe faz toda a diferença na sua vida. Lá no final como é que faz pode, diferença. Né? Porque o intestino que não funciona bem, né? Ele não vai conseguir produzir melatonina. Que vai depender lá da serotonina, lá que vai ser produzida no intestino, entendeu? Então... serotonina, aí depende do precursor de serotonina, 5-HTP, né? A formação do 5-HTP. Começou o significado já difícil de entender. As químicas aí, né? Então, em resumo, intestino que funciona bem, boa alimentação vai ser necessária para funcionar bem, para produzir os hormônios da alegria, né? A serotonina, produzir a melatonina, que é um derivado da serotonina, lá na glândula pineal, no cérebro. Então, uma série de coisas aí. Então, começa com alimentação boa, né? Saudável, sono de qualidade. Tudo isso vai influenciar
lá na frente, na sua qualidade de vida em geral, inclusive nos quadros de depressão. Eu acho interessante que quando eu trabalhava à noite, toda noite quase eu comia pizza. Quase todas as noites. Pizza, 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 pizza. Só ia comendo pizza. Então, assim, e energético. Pizza e energético. Isso daí acabou, assim, danificando a saúde. Claro que o meu período foi pouco. O período que eu utilizei comendo pizza direto e energético. Então, tipo assim, porque eu queria manter acordado. Então, às vezes, tipo assim, saía de casa 1h da tarde e retornar no outro dia quase meio-dia para casa. Ou às vezes 8h da manhã, 6h da manhã. Tudo depende se tinha passageiro para atender ou não. Então, você tem que ficar acordado. Então, você tem que tomar o que te motive a ficar acordado. Mas, assim, é coisa que você falando, agora eu pensando, faz sentido. Assim como na minha vida, como das pessoas que estão assistindo também, porque isso é interessante. Você imagina, uma vida assim, tomando energético e comendo desse jeito, né? Você ia ficar obeso, ou se não tivesse a tendência a engordar, quem não tem a tendência a engordar, mas vai ficar desnutrido, não tem nutriente necessário, são calorias vazias, né? A circulação vai ficar péssima. Porque você trabalha sentado, não movimenta o corpo, não anda, não caminha, não exercita. Então, a circulação é prejudicada com isso e também processos inflamatórios, né? As artérias vão ficando inflamadas, as veias, né? E vai formando placas de gordura, porque a gordura do queijo, da mussarela, vai se grudar na parede, as artérias, e vai gerar ali inflamação, placas de ateroma, aterosclerose, endurecimento das artérias. E você vai ter uma dificuldade circulatória. Mais tarde vem um infarto, um AVC, né? Hoje você é jovem, não vai manifestar isso tão rápido. Mas se continua nisso, com um processo desse por mais tempo, com 40 anos, 45 anos, começam os problemas, né, a aparecer de maneira grave. E aí a pessoa fica pensando o que aconteceu, né? E o energético, que também acelera a frequência cardíaca, aí começa a pressão subir, o coração trabalhar mais acelerado, fora do ritmo normal. É uma série de coisas que se somam aí. Eu acho interessante que teve um dia que eu tive que tomar um energético, na hora que eu comecei a trabalhar, porque eu não tinha dormido da outra noite bem, tomei energético, e de manhã cedo eu tomei outro energético. O coração, tipo assim, eu tava suando frio. Sim, só não dormir, o fato de não dormir, o coração já vai bater descompassado. Pode ter uma arritmia só disso. Toma energético em cima. Aí vai. É por isso que eu mudei meu estilo de vida, graças a Deus, né? Agora eu tô trabalhando mais de dia, não preciso tomar energético. Comer a pizza eu como, não é todo dia agora, né? Porque, ó, a consequência, a barriguinha veio. Então, e essa daí não some fácil, né? Dá trabalho pra... Misericórdia. E realmente, a gente fazia um exercício físico, isso ajuda bastante. Mas vamos voltar aqui o tema mais sobre a depressão, porque é um tema que o pessoal tem pedido bastante, né? Tem enfatizado muito. Acho que a gente ficou bem esclarecido na parte de saber diferenciar, né? A depressão da tristeza. Sim, só os detalhes que eu queria comentar mais aqui, Patrick. Geralmente ela vai durar em mais que 2 semanas. Pelo menos mais que 2 semanas. A depressão ou a tristeza? A depressão. A depressão. Pelo menos mais do que 2 semanas, né? Ou muito mais, às vezes anos e anos. E também apresenta sintomas específicos, né? Relacionados ao humor, ao comportamento, ao pensamento, até à aparência. A pessoa deprimida ela não vai ter muito prazer em se arrumar, trocar de roupa, em se barbear, em estar com o cabelo penteado. Ela vai se deixando, né? Ela vai se abandonando. E também prejudica a capacidade de funcionamento rotineiro. Então, aquilo que você produzia, você já não produz mais igual. Você tem dificuldade para produzir o tanto que você produzia antes, né? Vai exigir tratamento médico, às vezes, psicológico, e às vezes os dois podem ser necessários, né? Então, a depressão, ela tem um sentido mais, vamos dizer assim, mais clínico da palavra mesmo, né? Do termo, se referindo mais à doença em si do que o caso da tristeza comum. Assim, perfeito, então. Fernando, num caso desse, vi que o meu amigo está passando por dificuldade. Como é que eu posso ajudar ele? Como é que eu posso... O que eu posso fazer por ele? Essa pergunta eu acredito que seja mais importante no contexto que você vivencia, né, Patrick? Porque a gente... Às vezes tem aquele amigo que é brincalhão, tudo de repente você vê ele quieto, meio isolado, né? Então, a primeira coisa é ser presente na vida das pessoas. Eu costumo dizer que a depressão hoje...
a ansiedade, os problemas emocionais de uma forma quase que geral, eles se dão por 3 motivos principais. Rompimento, né? Primeiramente com Deus, com o sagrado, porque eu sou pastor também e a gente presencia isso. Então as pessoas não têm mais tempo para meditar, para estar a sós com Deus, para fazer uma oração. O que é a oração? Você vai se fechar um pouco dentro de si e se conectar com o sagrado, né? Tem estudos mostrando isso de maneira interessante, que quando as pessoas fazem oração, algumas partes do cérebro se desligam, como se ela não estivesse percebendo nada à sua volta, e se conectam outras áreas do cérebro que ficam ativas, que não tem outra explicação a não ser no momento de oração que isso acontece, né? Então, as pessoas não tiram mais esse momento, né? E por isso que eu chamo de rompimento com Deus, rompimento com o sagrado. A outra coisa é rompimento com o próximo. As pessoas não se comunicam, não se conversam. As pessoas nunca estiveram tão próximas como hoje, moram às vezes nos apartamentos de frente uma com as outras, mas não se olham, não se cumprimentam. Se encontram nos elevadores, não se falam. Porque é mais junto do que no elevador. E você fala um bom dia para alguém, ela não responde. Ela está com a cara fechada, olhando para baixo, né? Então, as pessoas estão rompendo umas com as outras, apesar da tecnologia, né? O celular hoje também ajuda em muitas coisas, mas é um outro problemão. Depois a gente vai comentar sobre isso. Disparando ansiedade, depressão. Isso aqui também traz ansiedade, traz depressão, né? O uso excessivo da tecnologia é um problema seríssimo hoje em dia. Depois nós vamos falar, você me lembra aí, da gente falar um pouco da dependência desses aparelhos, dessa tecnologia, o estrago que tem causado. Eu sou dependente. Passageiro mandando mensagem tem que estar direto. Pois é. E também, apesar da tecnologia que aproxima, as pessoas se distanciam porque eles usam a tecnologia para os interesses próprios. Então, você busca o celular, mas você não está comunicando com um amigo. Você não está presente para se oferecer, para estar, vamos dizer, interagir com ele dentro das necessidades dele. Você está a negócios, né? A sua conversa é dinheiro, é o lucro. E então as pessoas estão distantes umas das outras. Não tem mais aquele coração a coração ligado, aquele amigo chegado. Aliás, amigo na vida você vai ter em torno de 1 ou 2, às vezes a vida inteira. Uau. Eu falo amigo mesmo, aquele que passa a noite com você no hospital. Você passou uma crise financeira, enfia a mão no bolso, te ajuda, te apoia. Eu estou falando de amigo nesse sentido. Agora, colegas, e isso aí a gente tem, né? Aos montes, né? Mas amigo de verdade, conforme, vamos dizer, conforme o samaritano lá da Bíblia, é raro, né? Coisa rara. Então, e outra coisa, rompimento com a natureza. A vida muito artificial. As pessoas estão vivendo uma vida extremamente artificial. Não param para contemplar a natureza, para contemplar o belo, para descansar os olhos, né, e o coração numa paisagem verde, para tocar os pés nas águas, né, na areia, andar descalço, pisar na grama, olhar o céu que tem estrelas, né, parar para ouvir o cântico dos pássaros. As pessoas não fazem isso mais. Então elas já dormem mal, se levantam rápido, correndo para o trabalho, não se alimentam adequadamente e vivem uma vida no piloto automático que nem vê a vida passar, né? E aí então a doença vem. Você veja, não tem contato com o sagrado, não tem contato com o próximo, não tem contato com a natureza. Vive uma vida artificial dependente da tecnologia e os problemas vão aí se agravando, né? Então, você ser presente é a melhor forma de ajudar. Eu estou voltando agora na sua pergunta, né? Uhum. Que você perguntou como ajudar um amigo depressivo. Então, seja presente na vida dele. Tem coisas que você não pode ajudar. A pessoa, por exemplo, perdeu um ente querido. Você vai chegar lá, bom dia. Não tem como falar bom dia numa hora dessa, né? Meus sentimentos também é uma frase clichê, comum, né? Todo mundo já... Todo mundo fala. Eu não costumo falar nada. Eu chego lá, você pode dizer assim, olha, eu não tenho o que dizer para você, mas eu tô aqui pro que você precisar.
Então, acho que é a melhor frase que você pode falar para alguém, né? Então, o simples fato de você estar presente já faz grande diferença. E você precisa entender que a depressão, ela é uma doença séria, não é uma falta de caráter, uma falha no caráter da pessoa, né? Não é preguiça, não é mera tristeza também. E o deprimido, ele não está fingindo. Ele não pode fingir da depressão, né? Então, assim como alguém com diabetes ou com artrite, que tem grandes dores no corpo, né? Também não pode escapar da doença. É o que acontece com o depressivo. Se você entender isso, já vai te ajudar a se relacionar melhor com ele. E uma vez que você entenda que a pessoa não tem controle sobre a depressão, ela não está daquele jeito que ela quer, vai se tornar mais fácil você oferecer apoio, você oferecer ajuda, né? Dar acolhimento, reconhecer o sentimento da pessoa, sem dar a entender que você sabe o que ela sente. Às vezes a gente fala, eu sei que você está sentindo. Você não sabe. Nunca vai saber. Porque o que você está sentindo só você sente. Né? Mesmo que a pessoa tenha passado por aquela mesma situação, talvez algo seja próximo, semelhante. Semelhante, né? Uhum. Eu acho isso muito... E se ela quiser falar, escute. Abra o coração ali, quer dizer, abra o coração para ouvir, não para falar, né? Mas é que é interessante, hoje em dia as pessoas não querem ouvir, elas só querem falar, falar. E quando você chega no seu momento de você falar, você dá uma mensagem de aprisco. Não quero. Aí acabou tudo já. Então, pare para ouvir. Escuta, uma escuta ativa, uma escuta atenta. Não desfocado, tô olhando no celular, olhando outra coisa, a pessoa falando com você. Você desfocado, né? Não tente arrancar informações da pessoa, porque a tendência é a gente ficar perguntando, questionando, né? E com perguntas invasivas, que a pessoa às vezes não está confortável para falar. E evitar a comunicação e se retrair. A pessoa, o deprimido, ele não quer muito falar. Ele quer se afastar, ele não quer conversar, isso é normal, né? Então, você não deve entender isso como evitação. Esse cara está me evitando, está se afastando de mim, estou tentando ajudar, mas ele foge. A doença dele vai fazer isso mesmo. É o normal da doença, né? E pergunte como que você pode ajudar. Olha, Patrick, como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu tenho notado que você está diferente. Tá tudo bem, Patrick? Eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer por você? Então, às vezes, tem sugestões específicas, né? Que você pode dar para essa pessoa também, mas não sabe, ela não sabe que você está querendo ajudar, que você está disponível. Então, você oferecer para ela essa ajuda, ela pode aceitar de bom coração, né? Dar esperança para ela também, lembrar o deprimido que a depressão tem cura, pode ser tratada, né? E que ele vai voltar a se sentir bem, que ele vai, é uma fase que ele está passando, né? E se ele está em tratamento, lembrar ele que leva um tempinho, mas vai ter retorno, vai melhorar, vai ficar bem. Então, dar um reforço positivo para ele também, né? Falar sobre a força e a competência que ele tem, que você conhece, e o quanto que ela significa para você. Mas falar de verdade mesmo, olha, encontra um ponto ou outro que você admira naquela pessoa e fala isso para ela. As pessoas têm necessidade disso. Às vezes ninguém nunca disse isso para ela. Entendeu? Você pode dizer assim, Patrick, eu admiro você, a forma que você me trata, ou que você trata as pessoas, ou como você dirige, sei lá, alguma coisa que você conhece naquela pessoa. Que a pessoa se sinta útil. Isso, exatamente. Mais ou menos sentir essa questão, né? Sentir útil. Não só sentir útil, mas sentir que você se importa com ela. Que você valoriza aquele lado dela. A amizade dela não é simplesmente... mais uma, né? Por um interesse, ou mais uma comum na vida, né? Manter um senso de humor também. Às vezes você sente frustração, sente raiva, né? Mas tudo bem, tente não expressar o seu sentimento de raiva, de frustração, diante da pessoa deprimida. Porque, às vezes, a gente tem tendência de descontar a nossa raiva em cima dela também, né? E, sempre que possível, usar o seu humor para diluir a tensão, né? Aquele momento de tensão, e tornar o clima ali mais leve, um clima mais suave, um relacionamento mais tranquilo, né?
mas não faça piadas a custas da pessoa, né? Piadas da vida dela. Porque daí Cria um preconceito. cria uma barreira, né? Barreira, né? Perfeito. Encorajar a atividade saudável, né? Mas não insistir demais com a pessoa. Não insistir muito com ela e não esperar demais dela também. Porque às vezes a gente quer um resultado rápido e a gente fica insistindo muito. E aquilo também não faz bem. Mas o fato de você estar ali presente, de você conversar, a hora que ela traz um desabafo, você escuta com atenção e traz uma palavra de esperança. Agora, o risco, se você não estiver bem, é você entrar na sintonia dela e começar a ficar deprimido junto com ela. Aí é um problema, né? Então, aí que é a questão. É um depressivo ajudar o outro depressivo. Que nem a questão, um cego guiar outro cego, né? O cego guia outro cego, porque os dois caem na cova, diz a Bíblia, né? Sim, eu acho isso muito interessante, é aquela questão, eu acho porque assim, nós motoristas, tanto motorista de aplicativo, taxista e motorista de turismo, a gente lida com muitas pessoas. Às vezes as pessoas eles vêm para Foz só para fazer o quê? Somente para ir para as cataratas, observar as cataratas, vai lá na roda gigante para ver a cidade, contemplar a natureza, contemplar as construções. Então, contemplar aquele momento ali, entendeu? Então, assim... Desconectado artificial um pouco, né? Desconectar aquele escritório, tudo gomadinho, a gente fala gomadinho, né? Tudo gomadinho, tudo certinho, assim, não sei o quê, aquela correria, aquele estresse pesado. Então, tipo assim, e nós trabalhamos como motorista, aplicativo, táxi, turismo, entre outros, o quê? A gente sempre está disposto ali a ouvir as pessoas. Eu acho isso muito interessante que, no início, como motorista de aplicativo, eu trabalhava muito com morador local, então eu podia ajudar muitas pessoas. Agora eu trabalho mais com turista, já tem uma outra visão, um outro pensamento. Cada vez que a gente coloca alguém no nosso carro, aquela pessoa, assim, o motorista de aplicativo, a pessoa fala muito, porque ela vai ver aquela pessoa uma vez só. Se eu chegar e falar nos grupos o que o passageiro me falou, ninguém vai conhecer. Pelo menos esse é o pensamento que os passageiros têm dos motoristas. E é meio que quase uma realidade mesmo. Os passageiros chegavam e falavam para mim, eu não repassava às outras pessoas. Eu ficava meditando, porque eu falo, será que isso faz sentido? Será que isso não faz sentido? Como será que é? Ou isso e aquilo? Começava a colocar os pontos de dúvida, começava a encaixar as coisas para chegar num consenso. Será que o que eu posso falar para essa pessoa que pode auxiliar? E aproveitando, Fernando, como nós podemos ajudar quando é um familiar nosso? Porque existe aquele ditado, santo de casa não faz milagre. Como que a gente pode ajudar? Então, Patrick, é uma questão séria. A família sempre são os mais impactados, né? Porque está sempre ali no convívio, porque sempre estão ajudando, sempre estão preocupados. E, muitas vezes, um membro da família será outro depressivo tentando ajudar um depressivo, porque ele vai se desgastando naquilo ali, né? Em geral, o deprimido ele fica retraído, ele fica mal-humorado, ele não quer se comunicar, ele pode considerar os cuidados com ele como uma invasão, né? Ou as preocupações das pessoas como sendo inúteis, sem sentido em torno dele, né? E ele vai enfrentar mau humor. Então, você vai cuidar de alguém da sua família com depressão, você vai enfrentar tudo isso. A pessoa vai estar mal-humorada, né? Descontente com você, vai ter explosão de raiva, vai te xingar. Porque dentro de casa é onde acontece mais coisas que lá fora não aconteceria. Lá fora a gente se controla melhor, né? A nossa tendência é o que a gente chama de máscara social, né? A máscara social, eu sempre brincava na pandemia, né? Cadê a máscara? A pessoa, não precisa mais. Eu falava assim, não, ou minha esposa falava assim, pegou a máscara para sair de casa, né? Eu falava assim, a outra, qual que você está falando? Né? A social ou a... Fazer a brincadeirinha de lei, né? Então, porque a gente tem uma máscara que a gente se apresenta na sociedade e a realidade a gente mostra mais dentro de casa. Então, dentro de casa, no trânsito, você aguenta desaforo, você leva bronca do passageiro, né? Às vezes, e dentro de casa você não quer. Dentro de casa... É um galo velho. É um galo velho. Aí você acaba brigando, discutindo, batendo boca dentro de casa. Então, o deprimido dentro de casa, ele vai soltar mais ainda o que ele é, a realidade dele, que está acontecendo. E o membro da família que está cuidando vai ouvindo tudo isso, vai passando por tudo isso, né?
vai enfrentar esse mau humor constante. Então, falta de amor, de comunicação, impaciência, briga, tudo isso vai acontecendo. E muitos casamentos acabam nessa fase da depressão. O casamento vai embora, às vezes, nessa fase. Filhos, às vezes, vão embora de casa. Então, outros sobrevivem, né, a esse problema, a um quadro como esse dentro de casa, de maneira mais miraculosa, vamos dizer assim, né? E porque lá no fundo, o deprimido, ele sabe o mal que ele está causando. Ele sofre mais porque, assim, ele sabe que as atitudes dele estão causando mal para a família, para o membro da família, para a mulher, para os filhos, para a esposa, para o pai, para a mãe. Ele sabe que ele está causando danos ali, né? Ele é consciente disso. Então, aí ele vai sofrer bastante. E apesar disso, você se sente incapaz, né, de fazer qualquer coisa para aliviar o drama que ela está sentindo, que ele está sofrendo, né? Então, a mulher ou os outros membros da família, as pessoas íntimas, eles não somente vão encarar as responsabilidades de cuidar, mas ainda eles vão assumir a função que o deprimido é incapaz de cumprir. Então, às vezes, as contas para pagar, as obrigações financeiras em geral, né? Isso gera muita tensão, um clima difícil de relacionamento pesado, né? É um clima muito pesado, né? Sim. Porque é a cobrança, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. O deprimido se sente mal porque ele sabe que ele não está em condições e está sobrecarregando o cônjuge, sobrecarregando a esposa, o esposo, ou está sobrecarregando os filhos, ou o amigo, né? Ele sabe disso. Aí, quando ele começa, às vezes, a ter pensamentos de morte. Se eu morrer, vai aliviar para todo mundo. Vai acabar o sofrimento de todo mundo. Eu sou um peso para todo mundo. Ele pensa assim, né? A tendência dele. E aí que é interessante... Você acha que eu pude cortar, doutor? Aí que é interessante porque... isso que é o errado. É esse pensamento que é o errado. Porque, querendo ou não, se aquela pessoa partir, vai dar mais dor de cabeça. Mais sofrimento. Porque é aquela questão, se não tiver um plano funerário, se não tiver... Morrer custa caro. E custa mesmo. Então, assim, não tiver o preparo ali, entendeu? Vai trazer mais sofrimento. E ainda por cima que, se tiver filho, quem vai sofrer? Os filhos. Imagina um filho sofrer sem a ausência do pai, da mãe... ou alguém muito próximo. Tipo, isso é triste. Eu falo, eu não tenho meu pai. Eu sinto necessidade de um pai, entendeu? Porque aquela questão, eu não tive. O meu pai faleceu quando eu tinha entre 8 e 9 anos, faleceu. Então, tipo assim, eu sinto essa necessidade. Sim. Então, imagina agora, por causa de uma escolha sua, que você tomou a decisão de tirar a sua vida, agora você faz a sua família sofrer. Agora, o que a pessoa precisa, ela não entende, né? Na verdade, ela não quer morrer. Ela quer matar a dor que ela está sentindo, o sofrimento que ela está passando, e ela não consegue superar. Então, ela quer acabar com aquele sofrimento, com aquele mal-estar, com aquela sensação de perda de sentido da vida. Ela quer eliminar esse mal-estar dela, e quando ela vê a família sofrendo, ela fica pensando, não, se eu morrer vai acabar tudo. É um pensamento egoísta. O deprimido, muitas vezes, ele... Me perdoe quem tem depressão aqui, né? Eu não quero deixar você mais deprimido, não quero que você pense dessa forma. Mas o deprimido, muitas vezes, ele é muito egoísta. Em que sentido que ele é egoísta? Ele pensa muito nele, na dor dele, no sofrimento dele. Ele não pensa no sofrimento da família nesse momento. Então, vou tirar a minha vida. Mas e a família? A família, quem vai encontrar o seu corpo? Já começa pensando assim, né? Quem vai encontrar o seu corpo? Qual impacto vai ter isso nos teus filhos? Que impacto vai ter na tua esposa, no teu esposo, seja lá quem for? Os teus amigos que gostavam de você. Mas ninguém gosta de mim, ninguém me ama, né? Não é que ninguém gosta de você. Você se isolou, você tá com raiva, você não quer falar com ninguém. As pessoas ficam meio com medo, sem saber o que fazer por você. A pessoa fica receosa. Como que eu vou ajudar o Patrick? O que eu posso fazer? Eu tentei falar com ele, ele se recuou. Não sei se ele está com raiva de mim. A pessoa não sabe o que está passando com você. Então, ela não sabe como ajudar. Mas que ela vai sofrer com a sua partida, lógico que vai. E o impacto nessas pessoas todas, né? Você se esquece disso. E o trauma que vai ficar nessas pessoas. Então, se o deprimido avaliasse tudo isso, ele não iria ao suicídio assim, de uma maneira tão, né,
brutal, porque ele sabe como vai impactar todo mundo. E então o suicídio não é a saída. Tem outras soluções, é buscar ajuda, é tratar. É como uma doença qualquer, né? É uma fase que vai passar. E as pessoas, Patrick, que começam o tratamento com a depressão, 2 semanas, 3 semanas, no mais tardar, já melhora demais. Já tem uma melhora muito grande, né? Um tratamento só medicamentoso, o remédio certo, ela já vai ter uma melhora muito boa. E aí, se ela fizer uma psicoterapia para complementar, um bom psicólogo, né? Eu sempre recomendo a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem mais adequada. Então, ele tem uma melhora muito boa, muito significativa, um psicólogo bem treinado, que trate de maneira correta um caso de depressão mental, coisa de 20 a 25 sessões, 15 a 20 sessões de psicoterapia, e ele já estabiliza o paciente. Uau! Ele já estabiliza. E a eficácia é de 95%, 97% de eficiência, entendeu? Mas tem que estar disposto a superar e cumprir as tarefinhas que o psicólogo dá. Você vai ter que fazer tarefa. Siga isso, siga aquilo, né? Tem umas tarefinhas para fazer. Só isso daí já melhora demais a pessoa. Isso, um suporte medicamentoso quando necessário também. Então, há casos, tem que tomar remédio? Tem que tomar. Vai melhorar? Vai. Às vezes é 4 meses, às vezes é 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes é 2, 3 anos. Mas tem que ser feito o tratamento, né? Eu acho interessante, doutor. Mesmo que você volte e meia lida com isso, tem um clima pesado para você mesmo falar, né? Sim, é algo assim bem... É difícil. É difícil porque o tema do suicídio, Patrick, a morte não é natural para ninguém, né? Quem que se alegra com a morte? Ou com alguém que está na iminência da morte? Ninguém, né? Eu mesmo, até algumas vezes que lidei com depressivos, com pessoas que estavam planejando o suicídio, algumas vezes eu fiquei um tempo depois sem falar com essas pessoas, não com esses que eu tratei, né? Eu estou dizendo assim, comecei a recusar casos porque estava me afetando também. Não que eu planejasse o suicídio também, né? Mas comecei a ficar assim, triste, né? Comecei a me sentir mal com aquilo ali, com aquela situação, com aquelas pessoas. Porque você está ajudando pessoas daquele estágio, daquele problema, e aquilo começa, às vezes, a entrar na sua cabeça e você começa a se preocupar com a vida, com algumas coisas que acontecem. Você passa um momento difícil também na sua vida, vai se somando, né, um problema. E uma pessoa que traz uma notícia, né, ele se suicidou às vezes na frente dos filhos, alguma coisa assim. Então, aquilo você fica imaginando aquelas crianças, como que vão ficar e tudo mais, né? Isso é impactante. Na verdade, você acaba absorvendo toda aquela Absorve. Eu acho isso muito... Por isso que todo psicólogo tem que fazer psicoterapia também, né? Porque ele absorve tanto problema que ele precisa, às vezes, se tratar também. Descarregar aquelas informações. Ou né? sair de cena um pouco, né? Sim. Mas eu acho isso muito interessante. Pessoal, são temas muito importantes e creio que, assim, esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a cuidarem da sua saúde, porque, assim, não é fácil. A vida que nós vivemos, a luta que nós estamos vivendo, o período que estamos vivendo, as dificuldades muito grandes. Mas a partir do momento que nós sentimos a necessidade, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me auxilie. Então, a partir que chegar esse momento, nós vamos ter o quê? A transformação na nossa vida. Vamos só complementar aqui essa questão de família que a gente estava falando, né? Como que a família pode ajudar. Então, a primeira coisa... você vai ajudar um depressivo, você precisa estar bem. Cuidar de você. Então, não deixe de fazer suas atividades, não deixe de cuidar de você, da sua saúde, da sua aparência. Ter um tempo para você, se cuidar, para você ter condições de cuidar de quem está doente. Senão você vai ser mais um deprimido, correndo o risco também do suicídio, né? Então, atender às suas necessidades não é um egoísmo. Você precisa atender. Cuidar da sua saúde, você será mais capaz de cuidar dos outros, né? E pedir ajuda. Pede ajuda para um membro da família, compromete os membros da família para ajudar, amigos, né? Aceite as suas emoções também, é importante. Lembre-se que você é humano, né?
não é... A pessoa às vezes pensa assim, tem diferença entre você dizer assim para uma pessoa, né, que está precisando de ajuda, olha, não aguento mais você. Às vezes é diferente você falar isso, de você dizer assim, ó, eu te amo, né, quero te ajudar, mas eu preciso de algum tempo para mim também. Eu preciso cuidar de mim, que eu também não estou bem. Eu preciso me recompor para poder ajudar você. Isso não está errado, né? Você não vai falar que não aguenta mais a pessoa, né? Mas você vai falar, eu preciso cuidar de mim também um pouco, né? Expressar os seus sentimentos vai ajudar você a amenizar a culpa, você a vencer, você entender, né, que quando você expressa seus sentimentos, você organiza suas ideias e você se alivia. Então, você precisa fazer isso. Procurar também aconselhamento, procurar apoio, igreja, né? Frequentar um grupo de apoio. Às vezes tem grupos que... você pode perguntar para o médico da sua região, para o psiquiatra da área psiquiátrica ou dos CAPs, né? Que tem os tratamentos de saúde mental. Onde que tem grupos de apoio, pessoas que se reúnem para... Às vezes tem psicólogo junto que trazem esse apoio, coordenam o grupo, né? Então, tudo isso aí vai ajudar. Grupos das igrejas, fazer prática social, tirar um tempinho para atender aí num orfanato, numa casa de repouso, né? Que a gente chamava de asilo, né? De idosos, ou lar dos velhinhos, coisa semelhante. Algum trabalho social que te traga prazer. Isso também ajuda. Ajudar os outros é uma das melhores formas. Exercício físico e ajudar o próximo. Então, quando você ajuda outras pessoas, você se ajuda. Você visitar um hospital, visitar creche, visitar lar dos idosos, cuidar de alguém que está precisando do seu apoio, levar uma cesta básica para alguém, um brinquedo para uma criança, tudo isso daí é remédio. Tudo isso faz parte da saúde. Ser útil na vida de alguém, né? Ser útil na vida de alguém. Então, gostaríamos de agradecer também aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. É simples e fácil. Você vai ao Play Store, vai colocar lá Rápido Car Passageiro, vai fazer o download, colocou os seus dados, terminou de fazer isso, você quer solicitar uma corrida, você vai lá, coloca o seu ponto de embarque inicial e o destino final. Apareceu o valor, confirmou, motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular, é a empresa semelhante de seguro, que faz a proteção veicular dos seus associados. Patrick, é difícil? É muito fácil. Aqui embaixo eu vou deixar o contato da Priscila, vou deixar o endereço aqui também, para você que quer fazer uma cotação com ela aí, ter seguro passageiro, para você que quer ter a carta verde para ir para o Mercosul, fazer viagens longas também. Então é muito interessante você ter, sem dizer que na região do Mercosul é obrigatório você ter carta verde. Saiu do Brasil, tanto Paraguai para Argentina, é obrigado. Também gostaria de agradecer ao Lavacar JC, para quem não conhece, o Lavacar Juliano Cielo, esse é o nosso amigo aí também, motorista de aplicativo, bem dizer que não está rodando tanto, mas tá aí lavando o carro dos motoristas de aplicativo. Aqui também vou deixar o contato dele, vou deixar o endereço das empresas dele, os dois endereços aqui. Qualquer coisa vocês podem estar indo lá ou pode estar mandando mensagem para ele. Beleza? Tamo junto. E mais uma vez, Fernando, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Patrick. Foi difícil chamar o doutor aí, mas hoje está aqui, passando as dicas, as orientações, né? Que creio que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço aí o convite. Um abraço para você e para os nossos amigos aí que participam aqui da sua programação. E para vocês que curtiram o vídeo de hoje aí, deixa o seu like, compartilhe com os amigos e bora se programar para a segunda parte desse episódio. Tamo junto. Valeu!